Obrigado, Jesus, pela alegria de mais uma vez podermos nos reunir no aprendizado de leis que definirão o nosso destino se nós vivenciarmos, se nós tivermos a boa vontade de refletirmos sobre elas e elas se tornarem realmente algo diferente para nós, não apenas um conhecimento intelectual, um saber que a mente pode compreender, mas que fica hibernante dentro do ser. Que nós tenhamos, nesta condição evolutiva que a vida presente nos oferece, essa consciência de abastecermos-nos para que nosso veículo físico nos conduza às experiências da vida, aonde vamos testar esses mecanismos, aonde construiremos relações diferentes, aonde consertaremos erros que já cometemos por causa da ignorância. E assim, teremos condições de dar um rumo mais certeiro aos dias que viveremos, que não sabemos quantos hão de ser. Pensamos que o mandato da vida é eterno num corpo de carne, e ainda distraídos, vemos morrer nossos avós, enterramos nossos pais, amigos partem para o invisível e ainda assim nós não pensamos, ou não damos importância. Alguns chegam a pensar antes ele do que eu, como se ele poderia escapar deste vaticínio inflexível que acompanha cada corpo desde o dia que nasceu. Você irá retornar ao mundo da verdade. A ilusão material, porém, para muitos de nós, Senhor, é um véu muito pesado, que mesmo com o exemplo dos outros, nós nos recusamos a levantar. Porém, seja a enfermidade, seja a dificuldade ou a velhice, nos farão ter que enfrentar. Só que aí, não teremos mais o tempo que dispunhamos. Por isso somos gratos aos espíritos amigos, às forças divinas, que nos tenham também ajudado a encontrar o entendimento. Não para que nós nos transformemos em adeptos de uma religião, mas para que nós assimilemos a compreensão desse mecanismo e sejamos os melhores amigos de nós mesmos, começando a corrigir o que é necessário, antes que não haja mais tempo para fazê-lo. Obrigado, Jesus. Aceita mais uma vez a canção que cantaremos. Voz do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, a TV está no ar ou não? Eu aproveito, já que o sinal está ativo, para avisar as pessoas que nós estamos tendo problemas de oscilação de sinal, não dependentes de nós, mas a internet, o servidor, estamos buscando as diversas etapas técnicas responsáveis para detectarmos, tanto que ontem nós não tivemos condições de transmitir o estudo, mas ele foi gravado e em alguns dias, talvez amanhã ou depois, ele estará disponível para quem está acompanhando o estudo que é feito aqui ao vivo. Se porventura, durante o nosso encontro desta noite, o sinal na sua casa ficar congelado, recomece, recarregue a nossa página, porque nós estamos informando para que você saiba como proceder até que esse problema seja solucionado. Não depende somente de nós temos a vontade de que tudo esteja funcionando corretamente, mas há muitos bois na linha. Entre sair daqui e chegar na sua casa, tem muita gente que às vezes está com uma interferência nessas etapas, fora da nossa transmissão, tá bom? Então é o aviso que fazemos e as pessoas poderão, se perderem o programa ou a palestra de hoje, poderão esperar por mais alguns dias, eles já vão estar colocados, editados e colocados na nossa página, seja no canal 1 ou no canal 2 da TV Alvorada Espírita. Como sempre fazemos nas noites de quinta-feira, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra básica que é o conjunto das leis morais mais elevadas que a humanidade já pôde receber. E isto já está explicado desde a introdução que nós trabalhamos. Nós ficamos por várias semanas estudando os itens da introdução do Evangelho, porque eles são bastante significativos. E sejam os leigos, sejam os espíritas, eles não têm o hábito de estudar a introdução. Eles acham que o Evangelho começa no capítulo 1. E este capítulo 1 já é realmente um conteúdo, mas a introdução são os diversos pontos que Kardec apresenta para você entender o conteúdo. Quais são as regras básicas, inclusive para as pessoas que fazem parte de instituições espíritas, poderem explicar isso aos que frequentam, aos que chegam numa casa espírita, ou aqueles que questionam. Ah, mas eu vou ter que acreditar em qualquer coisa que os espíritos falarem? Como que funciona isso? Mas se tem espírito embusteiro, se tem espírito gozador, como é que vocês que estão no centro espírita têm certeza? Tudo isto está estudado na introdução. Tudo isso. Com todas as letras. Kardec explica quais são os critérios que cada pessoa que vai em busca de ensinamentos espirituais dentro da ótica espírita precisa estar atenta. E só a ingenuidade ou a preguiça justificariam as pessoas se verem ludibriadas nas buscas espirituais que vão fazer. Ou você acha que quando você paga para um vidente dizer que o que vai acontecer com você, você está diante da doutrina espírita? Ou se você vai em algum lugar, um terapeuta qualquer que usando o fenômeno mediúnico vai resolver suas dificuldades, você acha que isso é espiritismo? Se acha que é espiritismo é porque é um ignorante no que é o espiritismo. Acha que espiritismo é assistir novela da Globo, que passa lá uns espíritos voando de um lado para outro, saindo da parede? E que se resume a esse tipo de noção. Não, eu já tomei uns passes, eu sou espírita. Não, você é papa passe. Você não é espírita. Não, é que eu sinto de vez em quando uns arrepios, porque não tem quem não sinta um arrepio. Ah, é o que outro dia eu sonhei. Todo mundo tem um sonhozinho para contar, um sonho estranho, um sonho com gente que já morreu, um sonho com alguém que veio falar com você. Isso não é ser espírita. Nem juntar tudo isso junto dá para fazer um espírita.
Porque é justamente o conhecimento das leis que fundamenta o ser. Você pode ser frequentador, você pode ser um indivíduo que acha, um simpatizante, mas enquanto você não conhece, enquanto você não estuda, você não pode dizer que é. Alguém pergunta para você assim: você é dentista? E você diz que é? Você fala: eu não sou não. Eu sou cozinheiro. Mas você não sabe o que é cárie? Sei. Você não sabe que tem que escovar o dente? Sei. Você passa fio dental? Passo. Você bochecha a sua boca com aqueles negócio de ver o capeta que arde tanto quando você bochecha? Isso também faço. Escova a língua? Claro que escovo, porque fica um negócio branco na língua. E como é que você sabe tudo isso e não é um dentista? Não, porque ser dentista não significa que você só com isso já seja um dentista. Portanto, se você reconhece que você não tem conhecimento básico, sequer para entender o nome dos dentes, você não sabe o que é molar, pré-molar, canino, incisivo. Se eu pedir para você mostrar onde está, você vai ficar perdido na boca. Eu acho que é esse. Mesmo você sendo o dono do dente. Mas se você fosse dentista, você não teria dúvida, você saberia. A minha dentista, eu quebrei o dente, estava lá na Europa, quebrei o dente. Peguei o resto do dente, o pedacinho do dente que quebrou. Tirei uma foto do meu dente e mandei para ela. Ela estava aqui no Brasil. Ela falou assim: esse dente é o dente tal, da parte de cima da sua boca, que eu tenho quase certeza que você já fez o tratamento de canal nele. Nossa senhora, ela é médium. Ela saiu do corpo aqui, foi lá, aonde eu estava, examinar. Abre a boca aí, André. E foi lá, não, ela tem na cabeça. Pelo jeito do dente. Ela é dentista. Agora, a mesma coisa acontece com muitas das coisas que a gente pensa que sabe. Nós não sabemos nada, dando um palpite em tudo. E se alguém fala que você é um ignorante, você se ofende. E olha, está assim de gente que em casas espíritas está dando aula, sem saber absolutamente ou quase nada. Está com boa vontade, achando que a boa vontade supre o conhecimento e a maturidade necessários para orientar com um pouco de segurança. Por isso é que é importante que as pessoas que sejam responsáveis, não por casas espíritas, não por cursos, por nada, mas que sejam responsáveis por si mesmas, aprendam. Aprendam. E olha que coisa interessante, depois de termos feito todo o estudo da introdução, que ainda não é o núcleo moral das leis morais que nós vamos ver no Evangelho, nesta segunda-feira, que nós também fazemos a palestra do Evangelho, nós pegamos os trabalhadores que estavam aqui, espalhamos para eles uma prancheta com papel e uma caneta. Porque iríamos trabalhar um dos capítulos iniciais. E são pessoas que vêm à nossa casa, que fazem leituras, que participam dos nossos programas, que ajudam na manutenção da TV, o sinal, a organização, gravação, me ouvem aqui falando as coisas do ano todo, da doutrina espírita, leem os livros, são trabalhadores, são médiuns, são dialogadores, então, naturalmente, estão fazendo isso há 20, 25 anos. Naturalmente ia ser fácil. É o que se espera. Você obtura dente há 30 anos, deve ser fácil. Você tem um conhecimento daquilo que você costuma fazer, então você
Não tem problema se você for testado. Então, depois que nós apresentamos os papéis para eles, nós pedimos que eles escrevessem algo que pudesse representar na memória deles, escrito, uma coisa que eu acho que vocês nunca ouviram falar, mas que nós vamos começar a estudar no Evangelho. Que eles escrevessem os 10 mandamentos. 10 mandamentos. Eu não vou fazer essa experiência com vocês, porque é muita gente, muita prancheta, muito papel, e o resultado ia ser o mesmo. Qual foi o resultado? Dei a eles 10 minutos. 1 minuto por mandamento. Mais ou menos. Nenhum deles acertou os 10 mandamentos. Boa parte acertou 3 ou 4. Alguns mais honestos disseram assim, eu não lembro dos outros. É natural, porque faz pouco tempo que publicaram isso. Não dá tempo ainda de gravar quais são os mandamentos. É coisa de 3.570 anos que os mandamentos foram oferecidos à humanidade. E por que nós não lembramos? Nós não lembramos, e nós estamos falando com pessoas que estão dentro de uma instituição religiosa, que tem leitura de obras espíritas, que são pessoas que têm conhecimento mínimo da doutrina espírita. Pô, André, mas você está pegando no meu pé, mas esse negócio é de Moisés. Moisés, aquele homem que saiu do Egito, levando o povo embora. É de Moisés, para você ver como o negócio é velho. Que já tinha dado tempo para você pelo menos decorar uns 8. Uns 8 mandamentinhos, já dava. São só 3.570 anos. Imagina se essa averiguação estivesse sendo com você na porta do paraíso. E o anjo responsável perguntasse a você, não tem problema, ou você vai passar, é fácil. Escreve aí no papel os 10 mandamentos que você entra. Todos os trabalhadores teriam descido. Mas eu já falava com o Espírito, mas não sabia os 10 mandamentos, falava bobagem. Você inclusive desencaminhou muitas entidades porque não sabia o que estava falando, você não sabe nem quais são os mandamentos. Como é que você quer entrar no paraíso? Já pensaram que frustração? Você viveu 40 anos na casa espírita e não sabe os mandamentos, e não consegue entrar no céu. Falei de Jesus, falei de Maria, falei do nosso lar, eu só queria ir para o nosso lar, mas me ofereceram o paraíso. Que negócio bom, né? Inclusive o mais velho fugiu de medo de pôr no papel, como se ele pudesse de verdade fugir do paraíso, dizendo, não, minha cabeça não dá para essas coisas, hoje eu vou embora. Vira as costas para o anjo, já desce para o inferno. E por que a gente não guarda? Eu disse para os que estavam aqui, na segunda-feira, você deve saber decor uma receita que você faz sempre na sua casa. Uma receita, seja de bolo, seja de um prato salgado. Você é capaz de memória pegar um papel e escrever tantos ovos, tanto de farinha, tanto de manteiga, mais alguma coisa que você põe lá para fazer uma liga. Daí modo de fazer, você até sabe o modo de fazer. Aquece o forno a 180, unta a forma, passa manteiga, bate no liquidificador, depois põe ali, depois leva ao forno. Você sabe etapa por etapa. Por que você sabe a receita? Que é muito mais longa e complexa do que 10 mandamentos.
Porque você faz isso todo dia, você pensa neles todos os dias, ou uma vez por mês você faz aquele prato. Ah, você sabe a posição do seu time de futebol na tabela. Você é capaz de colocar a escalação do seu time, do goleiro até o gandula, sem errar o nome. E só aí já são 11, enquanto os mandamentos são só 10. O que faz você saber qual é a posição na tabela do seu time, contra quem ele vai jogar, que data vai ser, quantos pontos ele tem, o que está faltando para ele chegar a ser campeão ou ele não chegar no rebaixamento? Você conhece toda a tabela, você sabe as regras do futebol, você sabe o que é o impedimento, você entende tudo isso. Mas, 10 mandamentos? Não matar. Todo mundo começa por isso. Está na cara, né? Não matar. Não furtar. Ah, os outros eu não lembro. Porque não pensa neles. Mas por que eu tenho que pensar numa coisa de Moisés? O Espiritismo, gente, o Espiritismo, ele veio graças a Jesus. Jesus que falou, eu me vou, mas eu vou enviar um Consolador, e o Consolador vai dizer tudo que eu já falei para vocês, e mais algumas coisas que eu não pude dizer. Então o Espiritismo só tem a ver com Jesus, não tem a ver com Moisés. Tanto que você vai no Evangelho inteiro, você vê poucas passagens citando o Velho Testamento. A maior parte são os evangelhos canônicos de Mateus, Lucas, João e Marcos. Você não vê muito o Velho Testamento, aquelas coisas antigas. Então, é por isso que eu não guardo. É por isso que eu não presto atenção. Agora, só tem um detalhe. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que você diz que acredita, que você frequenta, e é por isso que você não guardou os 10 mandamentos, porque essa coisa é de Moisés. O primeiro capítulo tem o título, Eu não vim destruir a lei. Esse é o título. O capítulo número 1. A princípio, tudo que é o mais importante é colocado logo no começo. Isso acontece na obra de Kardec, porque toda a obra de Kardec é lastreada de forma racional, nos princípios, para que depois você veja o mecanismo, nos detalhes. Tanto que o Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita é lançada no mundo em 18 de abril de 1857, tem a primeira pergunta, que é Deus? Deus. Como é que você vai falar de desencarnação, reencarnação, comunicação dos espíritos, se você não entender o que é Deus? A base de onde todas as coisas vieram. É a primeira pergunta. Ora, no Evangelho, o primeiro capítulo está escrito lá, eu não vim destruir a lei. Que lei? A de Moisés. Ao contrário, diz Jesus, eu vim dar cumprimento a ela. Jesus está explicando então, que mesmo tendo sido 1550 anos antes que Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei, ele veio cumprir esta lei. Para ele, a lei de Moisés, dos 10 mandamentos, é a lei que vale, que ele vai cumpri-la, não vai revogá-la. E como é que os espíritas não pensam na lei de Moisés? Se esta é a lei que Jesus veio cumprir. Jesus não veio ensinar a pessoa a ser médium de desdobramento, não veio ensinar a pessoa a ser passista, Jesus não veio ensinar a pessoa a dialogar com os espíritos. Jesus veio ensinar a gente a cumprir a lei de Moisés. E é com uma certa irresponsabilidade que nós, que nos dizemos cristãos, que achamos que Jesus tem toda a razão, que Jesus é o melhor amigo nosso, achamos que não precisamos prestar atenção a essa lei. O que mais importante é tomar passe, é saber da passe, é botar água fluidificada lá nos copinhos. Ou sentir a presença dos espíritos, da comunicação. A gente acaba achando, como espíritas,
que o espiritismo é como o catolicismo, para ser vivido dentro da igreja. Para que você venha aqui e aqui você pareça bonzinho na função que você está desempenhando. Não, é ótimo que você saiba o que está fazendo. Mas o que adianta você ser um excelente médium e ter matado alguém? O que adianta você dar passe com bastante amor no coração e é um fofoqueiro, inventando mentira da sua vizinha? É isso que funciona? É assim que Jesus pediu que nós nos qualificássemos para a vivência daquilo que é importante na ordem cósmica, não na ordem terrena, na ordem cósmica. E por que nós desprezamos? Porque dá muito trabalho. Sabe por que dá muito trabalho? Porque são 10 mandamentos que, de acordo com como estão escritos no seu original, possuem 18 nãos. Não. Posso fazer tal coisa? Não. Mas eu queria tanto fazer tal coisa? Também não. Mas e se eu pudesse fazer tal coisa? Mas não pode. A lição moral do Velho Testamento, nos mandamentos, é uma lição de recondução dos levianos, que antes podiam tudo, porque estavam no Egito, um país que tinha muitos deuses, politeísta, que tinha inclusive contato com o mundo invisível, tinha manifestações mediúnicas da forma como eles estavam acostumados. Eles estavam vivendo uma situação promíscua na fé com um outro povo que, em termos religiosos, estava inferior a eles. Porque eles estavam no grupo civilizatório que acreditava num Deus único. Era talvez das nações que existiam ao seu tempo, a única que acreditava em um único Deus, o monoteísmo. Mas eles passaram vários séculos no Egito, como escravos ou como convidados. Aquela história do José, que foi vendido pelos irmãos, que acabou indo para o Egito, e lá ele estava preso, acabou decifrando o sonho das vacas magras com as vacas gordas, lembra daquelas histórias? E acabou se tornando o governante do Egito. Abaixo do faraó, José era o governante do Egito. Aí você descobre que seu irmão é o vizir. E você vai ficar morando lá onde você mora, lá no Cafundó do Judas. Vai todo mundo para a cidade grande, ele é o poderoso. Aí ele vai fazer a gente prosperar junto, porque é do nosso sangue, do nosso nome, da nossa família. E então os hebreus foram todos para o Egito. E ficaram lá, depois que José morreu, acabaram ficando meio que escravizados pelos egípcios, e ficaram nessa promiscuidade de conviver com os hábitos e religiões egípcias por alguns séculos. Quando então aparece o velhinho lá, Moisés, e leva o povo embora. Mas o que acontecia? Não quer dizer que só porque Moisés apareceu, e olha, que Moisés, para conseguir que o faraó libertasse o povo, ele teve que dar nó em fumaça. Não foi lá no papinho, não foi no diálogo, não é? No diálogo. Ele precisou. Primeiro ele pediu, é claro, mas vê se o faraó concordou em abrir mão dos escravos que construíram os tijolos para ele fazer os seus monumentos. Nada disso. Então ele passou a fazer valer uma frase que atribuem a Gandhi, que diz assim: só quando você não se garante no soco é que você pede a conversa. Ele foi pedir a conversa, o cara não aceitou, ele teve que apelar para o soco. E qual foi o soco? A praga. Começou a rogar a praga. A praga da mosca, a praga do sapo, a praga do sangue na água, a praga do gafanhoto, a praga... Foi todo um monte de praga que ele rogou. E todo mundo sabe no que deu. Por fim, quando morreu o filho varão do faraó, o herdeiro do trono, o faraó ficou tão bravo com aquela peste daquele velho, que deixou o povo embora.
O povo viu tudo isto, imagina. O povo viu chover granizo no Egito. Já chover pedra de gelo no deserto já é uma coisa suntuosa. Mas quando a pedra de gelo caía no chão, ela pegava fogo. O povo viu isso. O povo viu o rio Nilo ficar vermelho como sangue. As fontes jorrarem sangue, uma água vermelha que eles chamavam de sangue. O povo que estava lá estava todo feliz, mas pergunta se eles entenderam o que Moisés queria. Queriam ir embora, mas quando chegou no deserto, precisavam andar. Aí Moisés pediu a Deus que desse uma regra para eles poderem seguir, e subiu no Monte Sinai e ficou lá um pouco mais do que era esperado. O que fizeram os egípcios, os hebreus? Pegaram o irmão dele, o Arão, e pediram que ele se tornasse o líder. E que liderança era essa? Uma liderança moral? Não! Pegaram todo o ouro que eles tinham trazido do Egito e fizeram um bezerro. O que era o bezerro? Era um deus egípcio. Eles não eram hebreus. Eles não tinham na sua maneira de ser a crença no Deus único. Eles estavam contaminados pelos vícios mentais do cativeiro egípcio. Tanto que o primeiro ato que eles tiveram que fazer depois que Moisés subiu foi o de colocar um outro chefe e fazerem de novo um bezerro para eles dançarem, beberem, fazerem as orgias que eles estavam acostumados. Aí chega o velhinho carregando aquelas tábuas, imagina. Moisés, quando foi chamado a fazer o povo hebreu sair, ele tinha mais de 80 anos. Sabe, você que está aqui sentado, você que está sentado aqui, você fala, agora eu já estou na hora de aposentar. Foi nessa hora, quando Moisés ia aposentar, que Deus chamou ele, agora você vai a pé até o Egito e vai trazer o povo todo para cá. E a artrite, a artrose, a cacunda, a dor na junta. Agora eu levo mais tempo para levantar, eu saio da cama com tudo dolorido. Nada disso, velho. Você vai, e considerando que Moisés teve que andar com esse povo todo por um bom tempo, quando ele por fim terminou, tinha mais de 120 anos. Mas não teve substituto, não teve um clone, não teve ninguém que ficou no lugar dele, foi ele lá. E então ele desce com as tábuas da lei, mas lá em cima no Monte Sinai não tinha madeira. Aquilo que chamam de tábua da lei era de pedra. Pega um pedaço de mármore pequeno, um de cada lado, segura ele e anda um quarteirão sozinho, na reta. Não é nem na descida, na reta assim. Agora imagina um velho de mais de 80 anos, quase 90 anos, porque ele ficou esse tempo todo lá depois tendo que ficar convencendo o faraó, trazer o povo. Vamos supor que ele tivesse 85 anos, carregando duas tábuas, assim, tábua de pedra, com os escritos lá. E quando chega ainda vê o povo na orgia. E com raiva ele vai e quebra as pedras no bezerro de ouro. Podia quebrar, deixa ela quietinha lá, tá com umas pedras, uns pedaços de pedra. Não, ele quebrou as tábuas e depois teve que buscar de novo. Então você vê, o povo estava tão contaminado que precisou ficar passeando no deserto até que toda aquela geração morresse. Até que voltassem a cultivar os princípios espirituais que eram próprios do seu povo. Só que depois de ter feito tudo isso, Moisés não pôde entrar na terra prometida. Andou, passou calor, passou todos os problemas, e quando chegou, olhando à distância, Deus mandou que ele subisse e passasse o comando do povo para o outro mais novo, e não poderia entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque ele estava um pouco apressado. Um dia que o povo estava com sede, tinha pedido que queria água, ele foi numa pedra, fez uma oração e Deus falou para ele, bate com o seu cajado uma vez na pedra. Daí ele bateu com o cajado, tum! E nada. Cadê a água?
Acho que Deus não ouviu. Foi lá, pegou o cajado e bateu de novo. Quando ele bateu de novo, ele ouviu a voz. Porque você não confiou na minha palavra, você não poderá entrar na terra prometida. Bateu 2 vezes na terra, na pedra. E depois da segunda vez a água brotou. Mas veja só, não adiantou ele ter feito tudo que Deus tinha mandado ele fazer. Isso é a história da Escritura. Ele deu uma batidinha a mais na pedra, não pôde entrar na terra prometida. Se fosse cada um de nós que passasse por isso, largava a Deus. O senhor toma conta desse povo que eu vou embora. Estou trabalhando de graça aqui faz 40 anos, só porque eu dei uma batidinha na pedra a mais, você é muito rigoroso. Tchau, dane se você quer, Deus organiza isso. A gente falaria assim, porque por muito menos a gente faz assim, em qualquer lugar que a gente vai. Mas Moisés ficou lá, é verdade, senhor, é verdade, tudo bem. Prove a sua humildade, carregando tudo isso nas costas e entregando o comando do povo, não podendo ter o prêmio de chegar na terra prometida. Por causa de uma arrogância, por uma desconfiança da divindade. Por que quando ele bateu a primeira vez, ele não falou, Senhor, olha, eu já bati. É para esperar um pouco mais? Devia ter feito uma prece. Se ele tinha tanta fé em Deus, tanto que ele ouvia a palavra do Senhor, bate na pedra, que vai vir a água. Senhor, eu acho que o encanamento está entupido. O senhor manda alguém lá com o roto-router fazer um furo melhor, porque até agora não chegou, eu vou ficar esperando aqui. Tá bom, Moisés, tá bom. Vou mandar sair a água. Mas não, o cara estava apressado, nervosinho. Eu sou o bom. Já abri o mar com o meu cajado. Abrir o mar com o cajado é a coisa mais difícil. Imagina para bater na pedra que sair água. É facinho. Tum! Danou-se. Porque se posicionou na condição do poderoso. Demonstrou um defeito de caráter, que não era de ser submisso a Deus, mas era ele resolver o problema, segundo suas ideias. Então, o que foi necessário fazer? Naqueles 10 mandamentos, tínhamos que encontrar todo um projeto de recolocação moral de um povo. São 18 nãos que existem nos 10 mandamentos, para reconduzir as pessoas ao entendimento dos princípios espirituais. Esses detalhes fazem muitas vezes as pessoas passarem por cima sem notar. Mas por que a gente lembra da escalação do time de futebol, da tabela do campeonato? Por que a gente se lembra dos detalhes do livro de receitas? Por que a gente sabe quanto você tem de aplicação no banco? Onde estão as escrituras que você guarda dos imóveis que você comprou? Quantos vestidos você tem no armário? Por que você sabe e decora todas estas coisas e não sabe os 10 mandamentos, que são a lei que Jesus veio cumprir? Porque esta lei era a vontade de Deus, ao tempo de Moisés. Não poderia Jesus, 1.500 anos depois, ou 2.500 anos depois, 5.000 anos depois, vir falar uma outra coisa, uma barbaridade, porque ou ele estava doido, ou o Deus que fez aquela lei estava doido. Estamos falando então de princípios universais, de valores que são reconhecidos fora da terra, inclusive nos planos superiores. Por isso que Jesus vem cumpri-los. E a gente não dá valor a eles. A gente não pensa neles. Porque a gente acha que é uma coisa mofada, é uma coisa de igreja evangélica, de pastor protestante, que fica falando do Velho Testamento, que a gente fica decorando essas coisas. Não, não é decoreba. É você compreender o princípio. E como a gente não compreende o princípio, a gente fica fazendo um monte de besteira. Um monte de bobagem a gente faz e não nota. O primeiro capítulo do Evangelho, eu não vim destruir a lei, que nós começamos hoje, tem uma introdução pequena, que diz o seguinte, é a palavra de Jesus em São Mateus, no capítulo 5.
Não pensem vocês que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está escrito na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Vejam com que rigor Jesus coloca a importância da lei. Naturalmente que você pode falar assim, mas o Velho Testamento é cheio de coisas que parecem absurdas. Olho por olho, dente por dente. Aquela coisa que você está acostumado a ver nos filmes, de maldades, coisas ruins. Não, mas essa é a lei que Moisés inventou. Depois de ter subido no Monte Sinai, onde ele recebeu os 10 mandamentos, ele teve que criar um código legal para disciplinar aquele povaréu todo, estabelecendo regras que, para que fossem obedecidas, tinham que ser atribuídas a Deus também. Então ele, segundo as tradições bíblicas, ele é responsável, segundo eles explicam, por 5 livros da Bíblia, no Velho Testamento. 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Esses 5 livros são atribuídos a Moisés. Então ele conta nos 5 livros como que o povo saiu do Egito. Ele coloca as regras de comer, a regra de lavar a mão antes de comer, de não poder comer carne de porco. Lá está escrito que uma pessoa com defeito não pode se aproximar do altar. Que a mulher não é digna de estar no altar porque ela sangra, ela é impura. Essa é a regra que Moisés teve que construir para manter cada um no seu posto. E como ele tinha que intimidar as pessoas, ele diz, não, esses livros eu recebi de Deus. Mas quem ia duvidar? O cara subiu no Monte Sinai, veio com aquelas 2 pedras esculpidas lá de cima, o cara deve ter 5 homens. Vamos obedecer. Só que essas são regras que naturalmente são administração do povo, as regras jurídicas de resolução dos problemas, como que se você mata um carneiro do seu vizinho, como é que o vizinho pode ser reparado, tudo isso está lá. Chamado pelos hebreus de lei, mas que na verdade não é esta que Jesus vem cumprir. Tanto que Jesus muitas vezes se opõe a esse modo de ser. Na sua atitude diária, ele é acusado, inclusive, por alguns fariseus, de que os discípulos entram e não lavam as mãos para comer. Era o purismo da lei de Moisés, destes 5 livros, chamado Pentateuco, que para os judeus eram sagrados. Mas os discípulos de Jesus não tinham esses hábitos tão arraigados, tão assim, inflexíveis. Então Jesus diz, não é o que entra pela boca do homem que macula, que é o homem. É o que sai da boca do homem. Então Jesus, para se opor aos exageros dos fanáticos, ele muitas vezes faz alguma coisa que vai contrariar esta lei, mas não a lei de Deus que Moisés recebeu. É por isso que logo depois, quando se fala aqui das 3 revelações, a primeira delas, Moisés, existem 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, estabelecida por Moisés. A primeira é invariável, não muda. Não importa em que lugar esteja, em que época esteja. A lei de Deus do Monte Sinai é invariável. A segunda, ela é apropriada aos costumes e ao caráter do povo que Moisés tinha que governar. E com isso ela se modifica com o tempo. A segunda, a lei civil. Agora ele vai explicar quais são os 10 mandamentos, para que nós nos recordemos. Do mesmo jeito que o primeiro capítulo é não vim destruir a lei, que vem mostrar para nós a importância da lei, do mesmo modo que no livro dos Espíritos, a primeira pergunta é: que é Deus?
Vejam só a lei divina dos 10 mandamentos. Qual é o mandamento número 1? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto no céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Esse é o primeiro mandamento. Vamos contar os nãos. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem, que é outro não, porque é não e não, que é o nem figura de tudo que está no alto do céu, embaixo na terra. Esse é o primeiro mandamento que Jesus veio cumprir. É claro que o mandamento, ele tem que ser direcionado a uma mente pouco capaz de entender coisas abstratas. Então ele chega a esse mínimo de detalhes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da terra da servidão. Então ele está falando para o povo, vocês estão livres do cativeiro, porque eu tirei vocês de lá. Não foi Moisés, fui eu. E uma vez que eu sou tão poderoso assim, não se esqueçam, não voltem a cultuar os deuses do cativeiro. Não voltem a ficar se encantando com aventuras que não são verdadeiras. Não façam imagens para cultuar estas coisas. É claro, esses detalhes eram maneiras de deixar claro como que nós deveríamos nos direcionar à grandeza cósmica, responsável por tudo. Este é o mandamento da lei, que Jesus vem cumprir. Agora, veja só, entre em qualquer igreja, olhe nas paredes. Nós vamos encontrar muitos símbolos. Inclusive, os evangélicos levam isso tão ao pé da letra que é famosa aquela situação do cara que chutou a imagem de Nossa Senhora na televisão, quebrou a imagem. Porque para eles isso é tão assim, fanatismos ou infrações à lei, que para eles essa imagem é um pedaço de gesso, é um pedaço de barro, não é Deus. Porque eles levam isso muito ao pé da letra. É claro que respeitamos todas as religiões que têm esses símbolos, porque são maneiras de fazer as pessoas se lembrarem desta superioridade. Mas será que, mesmo que isso seja interpretado como uma maneira de nos conectar à divindade, será que nós nos conectamos a ela? Eu conheço muita gente que usa cruz pendurada no pescoço, que usa cruz em anel, que usa cruz na pulseira, que usa cruz tatuada em si. Essa cruz é um simbolismo de Jesus, não estamos falando aqui de uma imagem de Deus, mas é um símbolo que nos remete a um exemplo de nobreza. E isto nós lembramos, quando nós vamos falar mal de alguém, você lembra que Jesus está pendurado bem aqui, ó, bem na área da sua corda vocal? A mentira que nós estamos falando, o palavrão que nós gritamos, ele vai fazer vibrar a cruz que está bem aqui. Nós lembramos dela? Ou nós só estamos fazendo isso porque é uma joiazinha bonita, é uma coisa assim que todo mundo usa, é uma forma de eu me proteger, né? Porque a gente tem que andar com o corpo fechado. Mesmo que a gente seja mau, a gente precisa ter os talismãs que nos protejam. Isso sem falar nas bolsas, nas sacolas, nas carteiras, se você abrir lá está cheio de santinho. Nossa Senhora de não sei o quê, São Judas Tadeu, São Jorge, está tudo lá. Algumas pessoas usam isso no carro
A gente vê um monte de carro com o terço atrás, o símbolo da Nossa Senhora, duas mãozinhas assim rezando no meio. E vê se o cara deixa de ser barbeiro. Veja se ele respeita as leis de trânsito, só porque está com a santa lá. Vê se ele anda dentro da velocidade preconizada, vê se ele não para em fila dupla, se não para em cima da calçada. Vê se ele não xinga de dentro desse carro, se ele não xinga um outro transeunte, uma outra pessoa que fez uma barbeiragem. Não fala um palavrão lá. Então, vocês vejam que é interessante. Se a primeira regra é nós termos um respeito à divindade, lembrando-nos de onde nós fomos originados, quantas vezes nós pensamos nisso hoje? Quantas vezes você que está aqui, você que me assiste, pensou, puxa, eu sou filho de Deus hoje. Deus, o Pai que criou todas as coisas. Nós levantamos, temos horário, temos que chegar no serviço, temos que fazer as coisas, vamos voltar para casa, almoçar, vamos chegar em casa à noite cansado. Às vezes a gente passa o dia inteiro, sequer fazemos uma oração. E quando fazemos uma oração, repetimos uma prece, às vezes apressadamente. Ou seja, isso aqui primeiro é uma lembrança. Vejam só, ele não manda você fazer nada a não ser cultuar esta noção da divindade. Você, quando saiu de casa hoje, olhou para o céu e falou assim, nossa, quem será? Que homem mais talentoso poderia ter feito uma coisa tão linda como esta? Alguém já pensou no mistério de uma nuvem? Uma única nuvem? Que você olha da terra, ela flutua, parece uma coisa sólida. Você olha um temporal, aquela nuvem escura, aquela nuvem volumosa, aquela nuvem rápida, e você fala, nossa, aquilo lá deve ser gelo puro. Não, ela está flutuando. Se fosse assim, um avião não passava pelo meio de uma nuvem, dava com o nariz lá e caía. Mas quem será que em uma única nuvem é capaz de colocar esta coisa tão maravilhosa, parece um floquinho de algodão, e às vezes parece um vulcão? Quando foi que nós pensamos nisso? Como os egípcios viram Moisés fazer chover o granizo e pegar fogo no chão? Esse Moisés é bom, né? É legal. Esse homem é forte. Mas quando ele faltou, todo mundo reuniu o ouro que tinha e fez um bezerro. Somos nós. Nós vivemos diariamente os milagres de sermos filhos da divindade e não pensamos nisso. Vamos pensar nela quando alguma coisa, alguma dor nos fere. Quando algum problema aparece na nossa vida e a gente não consegue resolver por si mesmo. Aí a gente corre para as igrejas pedir para alguém interceder junto a Deus. Por quê? É seu pai. É que a gente nunca, não tem essa intimidade, né? Essa intimidade para nós não é uma coisa assim constante. A gente faz de conta que a gente acredita nele. Então a gente também acha que só quem reza é que Deus vai escutar. Porque ele está mais perto. Nós nos vulnerabilizamos, não por culpa de Deus, mas por culpa de nossas próprias culpas. Pela nossa própria ausência de conhecermos os mandamentos. Porque se nós soubéssemos o primeiro mandamento, todo dia nós levantaríamos e falaríamos, Senhor, obrigado, eu respirei enquanto eu dormia. Que coisa maravilhosa! Porque se você parar de respirar quando dorme, a hora que acorda está morto. E aí? Quem é que vai fazer comida para o seu filho ir para a escola? Quem é que vai levantar e acordar o outro lá para ele sair e ir para o serviço? Você está lá, um defunto, virou um presunto durante a noite. Porque você resolveu dormir. Aí quando dormiu, não respirava. Porque só respira quando está acordado. Aí dormiu, murchou. Aí passou 8 horas dormindo, o corpo apodreceu e você não teve como retomá-lo. Mas não, você deixa, olha a perfeição das coisas. O seu coração bate, o seu pulmão
Já pensou acontecer com você o que aconteceu aqui agora? Acabar a bateria enquanto você está dormindo? Mas você acordou hoje com a bateria funcionando, pôde dormir a noite toda sem precisar levantar para urinar, não teve que ficar se fiscalizando, respira, solta, não falou para o coração, bate e relaxa, bate, relaxa, bate, relaxa. Ele funcionou perfeitamente. Quem tomou conta disto? Ninguém, que não a divindade que construiu esta máquina para funcionar. Ninguém fala assim, Senhor, hoje, puxa vida, se eu tivesse 100 mil hoje, eu estaria feliz. Só hoje? Já dava, só hoje. Que fosse uma vez por mês uns 100 milzinho. Já dava para pagar as contas, já fazia mais conta. Aí Deus fala assim para você, olha, para você ficar contente, você já tem esses 100 mil. É mesmo onde? Dentro do seu peito. Seu coração bate de graça 100 mil vezes em um único dia. 100 mil vezes. Em um dia. Durante 30 dias ele vai bater 100 mil vezes. Durante 365 dias vai bater 100 mil vezes em cada um dos dias. E durante todos os anos que você viver, vai bater tudo isto. Sem você pôr uma moeda para ele funcionar. Quando foi que a gente levantou e pensou em Deus como um gratidão? Senhor, obrigado, porque, puxa, graças a tudo funcionar direito, eu pude sair da cama. Nós tínhamos no nosso programa Alegria de Viver, quando fazíamos na nossa rádio, uma vinheta de início do programa, o nome é Alegria de Viver, não é? Que nós produzimos e que começava dizendo assim, a vida é o seu maior tesouro. Quando foi que você pensou que a vida é o seu maior tesouro? Nós todos corremos atrás do salário, nós todos queremos ganhar na loteria, nós todos queremos fazer um negócio produtivo, que a nossa empresa prospere, para a gente ter dinheiro, mas quando foi que você pensou que o dinheiro não te dá a vida? Sem a vida não adianta ter dinheiro. A vida é o seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs, pode ver seus filhos crescerem, pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. É a vida. Se Deus estivesse em nossa mente como sendo este do primeiro mandamento, nós teríamos agradecido a Ele. Não é rezado, não é rezado. Rezado é um ato místico, fantasioso, que parece ser usado como um talismã pelas pessoas. Não, é você pensar nele. E o Senhor que eu acredito, não é o Senhor da sua religião, não é o Senhor do seu culto, não, é o Senhor cósmico, é o Senhor que construiu todas as coisas, que colocou sobre nossas cabeças as estrelas no céu, que são mais numerosas do que todos os grãos de areia que existem na terra. Existe mais estrela no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do mundo. Quem disse isso são os cientistas, os físicos, os cosmólogos, que com base, e estão errados, estão muito errados, porque eles só conseguem visualizar com os aparelhos uma fração do cosmos, e com base nisso, eles já podem afirmar que existem 7 sextilhões de grãos de areia na Terra, para aproximadamente 70 sextilhões de estrelas no céu. E ainda estão errados. É muito maior o número. Esse é só o primeiro mandamento. Aí vem o segundo. Então comece a usar o raciocínio para organizar na sua mente uma forma de guardar a lógica que foi usada para trazer a Moisés os mandamentos. Primeiro, Deus, Criador de todas as coisas. Segundo, Deus não é uma imagem, entendeu? Por isso que ele está dizendo, não fareis imagem. Deus não é o símbolo que você pôs na parede. E então você fica lá, Senhor. Então quando você quer fazer uma coisa feia, você põe um quadro na frente e cobre, para ele não ver.
Por isso que materializar a imagem em imagem não é o adequado, porque a gente acha que na imagem está a divindade, quando a divindade está em toda parte. Esse é o conceito, mas que a gente simplifica fazendo de conta que a gente colocou Deus na carteira, que a gente colocou Deus pendurado no pescoço, que a gente escreveu o nome Deus no peito, e ele está ali, na tatuagem. Aí vem o segundo mandamento: não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. O primeiro é você não fazer imagem e você se lembrar dele. O segundo é não tomar em vão o nome dele. E olha, é uma das coisas que a gente mais faz. Meu Deus do céu, tem que matar esse infeliz. Nós usamos a figura divina para enfatizar um desejo de exterminar o outro. A gente fala assim, eu já perdoo, mas Deus é Pai, Ele vai ver só o que Ele vai sofrer na vida por ter feito isso para mim. Quer dizer, Deus tem que fazer Ele sofrer, para que você se sinta feliz, só porque você se sente vingado. Quer dizer, Deus tem que ser mau. Vejam como nós utilizamos diariamente, até para fazer brincadeiras, até para tirar sarro, para gozar a cara dos outros, o nome de Deus. Mas não é o nome, a palavra em si. Imagine que alguém chega para você e, usando o nome da sua mãe, diz que ela é uma prostituta, só para te ferir. É capaz de você dar um soco na cara do cara. Inclusive, um dos mais tradicionais xingamentos é exatamente este. Porque a dignidade que você atribui à sua mãe a torna uma santa para você. Você a respeita como alguém que está muito acima de você. Você pode falar mal de mim, você pode me xingar, você pode falar, mas da minha mãe você não vai falar, e sai batendo no cara, dá um tiro nele. Por quê? Porque você respeita aquilo que ela significa para você. E você não permite que ninguém faça uma aleivosia deste tamanho. Uma ofensa, mesmo conhecendo os defeitos da sua mãe. Você não permite que alguém fale dela, na sua presença, pelo menos. E você se sente digno em fazer isso por estar honrando a sua mãe. E por que a gente toma o nome de Deus em vão a toda hora? Não foi o nosso Criador? Não foi quem gerou o nosso espírito? A nossa mãe gerou o nosso corpo, vai ficar com a gente por 20, 25 anos, depois a gente, ama tanto ela que se manda. Acha uma cópia dela, casa com essa cópia e vai embora. Porque geralmente os homens procuram uma companheira que seja tão boazinha, tão compreensiva, tão amorosa como a mãe dele. Só que a lambisgoia que ele escolheu vai fazer de tudo para não parecer com a velha. Porque eu sou a mulher, a concorrente não, eu sou mais do que ela. Então, vejam só, né? A gente vai ficar 20, 25 anos com a mãe, depois vai embora com uma outra. Mas nós somos nós desde o dia que alguém nos criou, há milhões de anos, ou bilhões de anos, e esse a gente deixa que xingue. Esse a gente mesmo fala mal. Esse a gente mesmo usa o nome dele em vão. Por quê? Porque a gente não coloca na figura, na ideia da divindade, o mesmo respeito que a gente coloca na nossa mãe, ou no nosso pai. Que são muito menos para nós, na ordem cósmica, do que é o Criador. É por esse motivo que a gente não lembra os mandamentos. Porque eles não têm importância para nós. Deus serve para ele arrumar uma boquinha para você ganhar dinheiro. Deus serve para você conseguir uma forma de curar o seu corpo. Mas depois disso, Deus é chato. Deus mandou uma regra com 18 não. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
Não pode ficar, não pode ser espaçoso, não pode ser chato, não pode falar mentira, não pode cobiçar o que é dos outros. Ai, meu Deus, esse Deus horroroso. Terceiro mandamento, que tem uma finalidade específica para aquele povo. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Sábado, na tradição religiosa, era considerado um dia em que você, pelo menos neste dia, deveria se lembrar da divindade. Santificar o dia, trabalhar no bem, fazer as coisas que você tinha que fazer, mas ter o seu pensamento voltado para o alto. É uma das formas que os antigos tinham de fazer você estar sintonizado a uma coisa superior. Santificar o dia de sábado. Na época, o sábado era aquele dia considerado o dia em que o Senhor tinha feito toda a criação, quem contou isso está lá na Gênesis, e ele descansou no sétimo dia. Né? O dia do descanso. Então, nesse dia, o homem não deve fazer nada para ganhar dinheiro, nada para ficar cuidando dos negócios, ele deve se dedicar àquele que produziu todas as coisas. Se a gente perguntar para vocês qual é o primeiro dia da semana, você vai dizer, é segunda-feira. Não, o nome está dizendo segunda é o segundo dia da semana. Por isso que se chama segunda-feira. Para não chamar o domingo de primeira-feira, puseram domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Então você vê, se as escrituras tinham que ser seguidas ao pé da letra, o dia que nós deveríamos nos dedicar era o sábado. Pô, mas sábado a gente ainda trabalha, a gente tem que trabalhar até meio-dia, a gente tem coisa para fazer, a nossa rotina deixa a gente preso ainda ao trabalho, até mesmo no sábado. Tá bom, então transfere para o domingo. Domingo deveria ser o dia do descanso, mas também da nossa ligação com o mundo superior. E o que a gente faz no domingo? Dorme. Vai almoçar às 4 da tarde no restaurante ou no shopping, vai passear para ver coisa, vai se divertir um pouquinho, porque ninguém é de ferro. Alguns ainda vão à missa no domingo, os católicos que cultuam Deus dessa maneira, ou os evangélicos que vão nas reuniões evangélicas no domingo. Mas nós não estamos com a mente vinculada a um dia da semana que nós deveríamos nos lembrar mais. Na doutrina espírita, isso não é assim. Porque nós aprendemos que todos os dias devem ser dias de nós cultuarmos a bondade de Deus e nos tornarmos melhores. Mas para aqueles que estavam vivendo naquele ritual antigo, pelo menos no dia específico, e nós temos algumas religiões evangélicas, que das 6 da tarde da sexta-feira às 6 da tarde do sábado, ao pôr do sol do sábado, não fazem nada. Nada que seja do mundo. Só cantam, tocam, fazem celebrações. Os adventistas são assim. É a forma deles cumprirem os mandamentos. Mas até os ocidentais, que se dizem cristãos, erraram o dia para cumprir o mandamento. Porque o mandamento fala do sábado, e todo mundo geralmente acha que é um domingo que ele tem que ir na missa, que ele tem que ir no culto. E se não é de manhã, vai na missa da tarde, vai no culto da noite, para começar a semana depois limpo. Então, vejam só, por causa desse mecanismo artificioso, as pessoas pensam que o dia de ser bom é o dia da elevação da prece, e o resto é o dia de continuar sendo mal, para ganhar o dinheiro, para tomar dos outros, para ter sucesso. Aí no sábado ou no domingo, vamos orar, vamos rezar, é o dia do Senhor. Não, todos os dias são os dias do Senhor. É que as pessoas são tão indiferentes que eles resolveram dizer que precisava pelo menos um dia você se dedicar a isso, para que você se lembrasse. Então esse é um mandamento que nós devemos levar em consideração, sim, mas dentro da doutrina espírita não como o único dia. Porque nós já aprendemos que se Deus é tudo isso que nós já vimos até aqui,
nós deveremos nos reverenciá-lo em tudo que fazemos todos os dias. Então, até aqui, veja só, os 2 primeiros foram com relação a Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis deuses estrangeiros diante de mim. O segundo, usareis com respeito o meu nome. Depois vem, quando que nós vamos nos dedicar a Deus? Segundo os mandamentos, no sábado, é o 3º mandamento. Depois que a paternidade divina garantiu para o homem esses 3 momentos de reverência, o mandamento se volta para aquilo que é tão nobre, ou abaixo da divindade, é tão nobre quanto a divindade, que é o 4º mandamento. Honrar vosso pai e vossa mãe. Deus criou o espírito, mas foi seu pai e sua mãe que deram a você a chance de estar vivo. Se eles não tivessem desejado, ou se uma vez você gerado, eles tivessem se arrependido e matado, você não estaria aqui, você não teria sua família, você não teria seus negócios, você não teria cultura, você não teria oportunidade de fazer nada. Portanto, o 4º mandamento está na condição semelhante ao primeiro. Honrai vosso... Não é ter paciência com o velho. Não é assim, deixa ele comer na mesa, junto com você. Não é, releva as burradas que ele fala. Não, não é isso. É você honrar seu pai e sua mãe. É ter para com ele reverência por todas as coisas que você recebeu dele, de bom, porque você não sabe o sacrifício que ele fez para que você existisse. Você pegue um galão de 10 litros d'água, arruma um desses coletes largos, coloca o galão em você e anda com esse galão em todas as rotinas daquele dia que você vai fazer. Acordou, põe o colete, põe o galão cheio d'água, 10 litros. E aí você vai escovar o dente, aí você vai fazer o café, aí você vai guiar o carro, aí você vai para o seu serviço, carregando o galão na sua frente. E tudo o que você vai fazer naquele dia, você vai fazer com esse galão. Inclusive tomar banho com o galão. E também dormir com o galão. Um único dia você desiste do galão. Mas você foi o galão na barriga de uma mulher. Por 9 meses. E ela não reclamou. Ela não desanimou de você. Ela não disse que não ia mais te querer. Por pior que como mãe ela tenha sido depois que você nasceu, ela merece ser honrada por ter deixado você nascer. Porque só quando você, como homem, carregar um galão de 10 quilos por 9 meses, você vai entender por que o mandamento é honrai vosso pai e vossa mãe. Porque é um sacrifício da própria saúde, da própria forma, dos próprios sonhos, das expectativas de uma beleza, de um futuro. Não é só carregar um corpo e botar ele para fora no dia do nascimento. Portanto, essa paternidade e essa maternidade que se equiparam no mandamento, tão sagradas são as duas, devem ser consideradas por qualquer pessoa, ao ponto de ser inserido como mandamento da lei, que Jesus vem cumprir. Eu não gosto do meu pai, ele é seu pai. Eu não gosto da minha mãe, ela não me ajudou em nada, mas ela deixou você nascer. Ela tem defeitos, e quem não os tem? Você por acaso nasceu perfeito? Não teve nada a corrigir?
Só a sua mãe ou seu pai? A gente cresce e a gente esquece quem eles foram. Porque a gente vai ter que sair de casa, vai ter que ganhar vida, vai ter que fazer coisas, vai ter que criar a própria família. Aí eles ficam velhos, eles adoecem e começam a ser um peso para você. Aí você tem que levar no médico, aí você tem que comprar remédio, aí você tem que dar atenção, aí eles começam a ficar chatos, ficam repetindo, as mesmas histórias. E você não tem tempo, de vez em quando você telefona para saber como é que eles estão. Isso não é honrar seu pai e sua mãe. Honrá-los é você se lembrar que quando você tinha medo de madrugada, você gritava, seu pai ou sua mãe vinham te buscar na cama e levavam para a cama dele. E é esta sensação de segurança da cama da mãe, da cama do pai, você nunca mais vai encontrar em outro lugar. Porque parece que quando você estava dormindo com eles, o mundo podia acabar. Podia chover canivete, podia dar trovão, podia abrir um vulcão na porta da sua casa, erupção, raios e tudo mais, e você estava seguro. Você precisa se lembrar, aquele velho que hoje baba na hora que come, que cospe quando fala, que o arroz cai do lado do prato. Ele carregava você quando você tinha medo. Ele te segurava nas horas em que você estava aflito. Ele colocava remédio para que você sarasse. É a mesma alma. O corpo ficou velho. Nós encontramos pessoas que se devotam à restauração de veículos. Pega carro velho, Fusca, nós temos um companheiro Júlio, que é um artista aqui, que ele pegou um Fusca, era antes até do Fusca original, devia ser até um Fusca alemão, ele catou o Fusca, foi lá, fez tudo, pintou, lixou, consertou, o Fusca é novo hoje. E todo mundo olha o Fusca, oh, que maravilha. Então, use a sua lembrança e recalchute seu pai velho, a sua mãe idosa. Houve uma época que você olhava para sua mãe e a sua mãe era a mulher mais bonita que existia. Você nem sabia o que era beleza. Mas ela era a pessoa mais... Ela não era gorda, ela não era vesga, ela não tinha sarda. Não, ela era a sua mãe. Você a amava por aquilo que você via, aqueles olhos brilhantes, aquele sorrisão, aquela coisa boa, aquele calor. Você se lembra do perfume que sua mãe usava quando você era criança. Recalchute aquela velhinha ranzinza, aquela velhinha agora implicante, briguenta, recalchute como você faz com os carros. Coloque de novo aquela pessoa que você conheceu, que fez o que você gostava, que cozinhava o prato que você tinha gosto de comer. Isso é honrar o pai e a mãe. Não é ir comer no domingo uma vez por semana, não é ligar de vez em quando para perguntar se está tudo bem. Não é falar assim, a senhora está com dor, chama o outro irmão porque ele está mais folgado para levar a senhora no hospital. Não. Que é o que as pessoas que hoje estão no mundo pensam quando aparece um problema que não é você, que não é na sua família, que não é no seu corpo, e que você tem que parar o que está fazendo para ir cuidar. Os filhos tinham que disputar a honra de trazerem o pai idoso doente para morar com ele. Não empurrar um para o outro. Você fica 15 dias, depois o outro fica mais 5, depois o outro fica mais 5, porque a gente também tem que descansar, né? Você era criança? Quando foi que seu pai e sua mãe deu você para a vizinha 15 dias porque ele tinha que descansar? Quando foi? Que ele falou assim, pega esse pacotinho aqui, fica com o primo, mais 10 dias fica com a tia, mais 10 dias fica com a avó, e depois eu fico com ele 2 dias. Você, como mãe, você não deixava nem os curiosos pegar seu filho. Você ficava lá, é meu, tira a mão, lavou a mão. Essa era a sua mãe. E então, honrar significa
colocar em prática essa gratidão, porque ela é fruto não de um dever. Tudo que é fruto de um dever não é sincero. Ela é fruto de um amor grato. Ela é fruto da honradez que você sente por ter sido criado, por ter sido abastecido, por ter sido carregado no ventre por uma outra pessoa. Por isso que o mandamento é honrar. Não é tolerar, não é ter paciência, não é dar comida, não é deixar morar com você. É você venerar com respeito. E você dar o melhor que você pode. Porque você só chegou aonde chegou, no muito ou no pouco que você é, porque eles deixaram você existir. Então, os 4 mandamentos iniciais dá para guardar na cabeça. Aí vem aqueles mandamentos tradicionais que todo mundo guarda. Não matar. Não cometer adultério. Esse o povo não lembra muito. Né? Esse povo fica ali meio, assim, de vez em quando. Mas o povo só pensa no adultério do sexo. O que é adultério? Adultério não é só transar com uma outra pessoa que você não tem um compromisso com ela. Não. Adulterar é alterar a natureza. O que é o combustível adulterado? É você pegar o original e encher de água, para ele valer, para ele ter mais volume. Você está modificando a natureza. Não cometer adultério não é só você alterar a natureza do afeto. É você fingir-se de amigo, sem ser. É você sorrir e chamar a pessoa, oi amiga, como eu gosto de você, desgraçada. Você vai me pagar, mas ai, você é tão linda. Você está sendo uma pessoa adúltera. Você não está sendo verdadeira. Você está sendo uma pessoa falsa. Isto é adultério. A gente só se preocupa com aquele que vai levar a pessoa na cama com alguém. Ah não, eu sou uma pessoa pulcra, eu não faço nada. Ah, mas e pensa? Não pode ver um rabo de saia que já está olhando. Jesus fala no Evangelho que todas as vezes que você pensar em deitar-se com uma outra pessoa, você já cometeu adultério com ela. Porque o adultério não é um ato físico. O adultério é algo que você coloca na sua mente, que você pensa. E isso já demonstra que você é combustível fraudado. Eu acredito em Jesus, mas aquela fiel, ela tem umas coxas que eu vou falar, ai, a sua mente tirou Jesus e pôs a coxa da moça. Você já adulterou. Você já não é aquele combustível puro que foi rezar. E o que a gente vê nas religiões? Muita gente procurando companhia quando vai rezar. Fica lá fazendo o Pai Nosso e olhando para os outros. Pai Nosso que estás no céu, perna nossa que está por perto, como será que... Isso é adulterar. É alterar a natureza. Você quer conquistar uma pessoa, não emocionalmente, mas porque ela tem dinheiro. Você quer que ela te ajude. Você quer ser muito amiga dessa pessoa porque ela é importante, você vai precisar dela. Ah, você presta favores, você convida para passar na sua casa, você empresta a chave da chácara para a pessoa passar a semana inteira lá, ela pode quebrar a chácara inteira e dizer, ai, que maravilha que você desfrutou da chácara. Isso é adultério. Você só está tolerando isso porque essa pessoa vai te ser útil. Você vai tirar alguma coisa dela depois. O sexo é o menos importante nessa história. Porque mesmo as pessoas que são pulcras, que sexualmente não traem, geralmente adulteram todos os dias. Geralmente fingem que gostam, fingem que são amigos, fingem que
que têm paciência, fingem que perdoam. Fingem que perdoam. Mas quando alguma coisa vem à tona, você fez aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas você não falou que tinha perdoado. Isso é adultério. Você está adulterando uma coisa que você disse que já tinha feito. A pessoa traiu você uma vez, duas vezes e nunca mais, mas você toda vez, toda semana joga na cara que você fez aquilo e fez aquilo. Você adulterará o resto da vida? Dizendo, e o que é pior, fazendo de conta de que você realmente agora, não, eu vou dar uma nova chance. Mas quem é que quer uma nova chance e a cada 5 minutos ser recordado do seu equívoco? Imagina que você ficou devendo no banco, teve um cheque protestado. Ah, foi lá o nome no SPC. Todo mundo que entrou lá viu que você estava devendo. Aí você conseguiu, trabalhou, juntou dinheiro, foi lá falar com o dono do cheque, pegou o dinheiro, pagou o cara foi lá, devolveu o cheque para você, você foi lá, cancelou o SPC. Daí para frente ninguém sabe que você um dia foi um mau pagador. Ou vai ficar registrado lá que você foi, mas que pagou. Aí você já está quite, você não deve mais nada para ninguém. Aí você vai na festa de Natal, 5 anos depois o cunhado chega. Ei, aí, já pagou aquele checão lá que estava no vermelho? É, eu vi. Ou então alguém que você tem convivência vai sempre falar, olha, eu acredito muito, você é uma pessoa muito honesta, mas não se esqueça, um dia você ficou no vermelho, hein? Seu nome foi pro SPC, pensa que eu não sei? É a mesma coisa. Um dia você toma um porre, ou porque você ficou chateado, que você perdeu um parente querido, ou que você perdeu a namorada, você toma um porre, vomita na sala, no sofá, e aí você acorda no dia seguinte já, arrependido de ter feito aquilo. Você era jovem, você tinha 18, 19, 20 anos. Você vai viver até os 80 e alguém vai falar assim, você lembra que você tomou um porre? Você vomitou na casa da tia, no sofá, estragou o sofá dela? Você nunca mais bebeu. Você não põe álcool na vida desde aquele dia porque você passou muito mal. Mas na cabeça desses adúlteros, você é um bebum. Eles bebem todo dia. Eles bebem cerveja todo fim de semana. Eles compram na venda, pegam no barzinho que eles têm em casa, na geladeira, eles têm pinga lá. Mas o bebum foi você, que acabou vomitando no sofá da tia quando você tinha 19 anos. Isso é adultério. Isso está adulterando a verdade. Por um deslize. Não é só o sexo. Esse é o item número 6. Nós vamos ter mais uma semana para pensar nos outros, até o número 10. Na semana que vem nós vamos continuar falando a respeito desses mandamentos. Estes 6 primeiros já poderão nos ajudar muito a pensar nos nossos comportamentos mentais. E vocês se preparem que na semana que vem, quando vocês forem entrar na sala de passe, eu vou fazer uma chamada oral. Fala para mim qual é o 4º mandamento. Pode entrar. E o 2º? Não, volta semana que vem. Vai embora, vai estudar de novo. Porque essa é a lei que Jesus veio cumprir. Essa é a lei moral, cujo conteúdo nós precisamos saber. Nós precisamos decorar em atitudes para que nossa vida seja diferente e a gente possa ser uma ferramenta amorosa na mão dos espíritos amigos, melhorando a terra, não dando trabalho para eles. Não se esqueçam, hein? Na semana que vem
nós vamos terminar os mandamentos. E aqueles que forem prudentes já vão procurar gravar os outros que hoje nós não falamos. Mas eles não vão entrar na chamada oral, tá? Porque eu sou muito justo. Entre os defeitos que eu tenho, esse é um deles. Não vou pedir o que nós ainda não falamos, tá? Eu estou tentando fazer com que na semana que vem venha pouca gente. Pensem nisso. Muita paz.